Queremos que você abra aí na sua Bíblia, no capítulo 4, né? E são apenas, acho que 18 versículos, bem rapidinho, vai dar aí uns 15 minutinhos, tá? Vamos acompanhar então. Você que está aí se conectando, por favor, abra a sua Bíblia então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1. E aqui a gente vai falar bastante coisa, que vamos falar de coisas que, né, Deus fala sobre, que estavam desagradando a Deus, coisas que precisam agradar a Deus, mas que o povo tessalonicense estavam desagradando a Deus. Vamos falar sobre, né, o destino aqui dos mortos, né? E vamos falar da volta de Jesus, bastante assunto, bastante tema, tá bom? Vamos lá então? Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando um homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ok, então ele inicia essa primeira parte, né, falando da importância de viver de forma que agrade a Deus. Então, muito importante, né? Ele fala assim, ó, existe uma maneira de vida que você agrada a Deus e uma maneira de vida que você desagrada a Deus. Ele começa então pontuando a importância de estarmos vivendo uma vida santificada. O que é viver uma vida santificada? Viver uma vida de separação. Separação do quê? De ações, de atitudes humana desse mundo, ou seja, que não estão debaixo do conceito celestial, do conceito de Deus, tá? Daí ele começa a dar alguns exemplos, no versos 3 mesmo, a vontade de Deus tá? Vocês sejam santificados, separados. Separados do quê? Ele fala, abster-se da imoralidade sexual. Imoralidade, que a palavra original no grego é porneia, que porneia deriva-se de pornografia, ou de coisas, não só pornográficas, mas de coisas assim, por exemplo, envolve, na mesma raiz da palavra porneia, está intrínseca homossexualismo, lesbianismo, bestialidades, né, sexos de toda desordenados, né, tudo que não é fora do natural, né, enfim, por quê? Lembrando aqui, queridos, que os atenienses, eles estão vindo aqui de uma cultura grega, tá, aonde estavam sendo também colonizados pelos romanos, onde as coisas assim eram tudo muito novo para eles dentro do cristianismo também. Então eles precisavam também ser aqui ensinados, né, a uma doutrina de casamentos, né, de fidelidade, né, com as suas esposas, né, um só esposo, uma só esposa, aquela coisa toda. Então Paulo está o quê? Orientando eles acerca dessa fidelidade. Então abstém-se da imoralidade sexual, mas também ele fala da importância de controlar o seu próprio corpo, ou seja, né, coloque limites, né, não ande que nem os pagãos, né. Daí no verso 6 ele fala assim, neste assunto, nós estamos falando do mesmo assunto, né, nesse assunto desse controle do corpo, de como conduzir, né, essa coisa da imoralidade sexual, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Por quê, queridos? Porque eles estavam dizendo o seguinte, que mas tem que deixar a coisa acontecer, é algo muito natural, né? É algo que é uma coisa que normal, é comum, hoje em dia é normal isso, né? A mesma coisa hoje, por exemplo, é muito comum, né? As pessoas falam assim, pastor, hoje o sexo, por exemplo, hoje o sexo é uma coisa normal, né?
É normal para quem? Para Deus é uma coisa normal, que Deus criou para o casamento. Qualquer coisa fora do casamento não é normal. Não, mas é normal, acontece. Hoje pais, por exemplo, só falam para o filho assim, ó, só não esqueça de levar a camisinha, né, para se proteger, coisa e tal, né? Por quê? Porque é uma cultura. Agora, essa cultura é uma cultura humana. Não é uma cultura de Deus. Porque a cultura de Deus, o sexo é uma aliança contínua que deve ser praticada dentro do casamento, né? Existe todo um significado, sim, de prazer humano que Deus cria, mas também de aliança espiritual. Então, queridos... É o normal para o mundo, né? Isso. É o normal para o mundo. Então, é aquela questão de você viver segundo as regras de Deus. Então, quando ele princípios diz, divinos. Olha que legal, o verso 6, quando ele fala assim, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, ele está dizendo o seguinte, porque vocês estão levando pessoas, né, a serem induzidas, tá, aqui tem uma outra versão que fala assim, vocês estão defraudando pessoas. O que é essa coisa de defraudar? Vocês estão levando pessoas a terem sentimentos que não podem ser atendidos agora sem que estivessem pecando. Sabe aquela coisa assim, não é que não podem fazer nesse momento. É aquela coisa assim do casal de namorado, passado os limites, tipo assim, você sabe que não pode se relacionar sexualmente antes do casamento, mas você passa o sinal vermelho para que aconteça. Então você defraudou, você passou da linha vermelha para que acontecesse. Então é isso que ele está falando assim, ó, vocês parem de prejudicar os seus irmãos, né, e deles se aproveitar. Interessante que vocês ele diz estão aqui, fazendo isso conscientemente. Olha só, o Senhor castigará todas essas práticas, Isso. como já dissemos e asseguramos. Né? Quer dizer, tem um castigo divino sobre isso. E dele porque Deus não chamou vocês para isso, mas para santidade. Não para isso, mas para santidade. Né? E eu chamo a atenção aqui, pastor, porque bem no comecinho, né, ele diz assim, puxa, ele fala ali, ó, acerca de como viver a fim de agradar a Deus, vocês já foram instruídos. Então, assim, eu e você sabemos como agradar a Deus. Se não sabemos, aqui na palavra do Senhor, tem todos os princípios, o que ele pensa, como ele gostaria que nós estivéssemos agindo. E ele diz assim, e agora pedimos que vocês cresçam nisso cada vez mais. Então é aquela coisa assim, se você está fazendo certo, se você está fazendo bem, cresça nisso. Né? Cresça nisso. Então, porque a fé em Deus, a vida cristã, é algo crescente, não é uma vida estagnada. Então, assim, puxa, mas eu já faço isso. Você pode fazer mais. Se você faz o bem, faça mais. Porque ele fala assim, cresçam nisso. Essa é a palavra. E olha que interessante, nesse momento, eu não digo nesse momento, digo hoje, amor, há muitas pessoas que às vezes estão ouvindo a gente, estão falando assim, olha, que casal retrógrado. Eles precisam se atualizar, que nesses dias teve um pastor que falou que a Bíblia precisa se atualizar. Tá, mas olha o que diz o versos 8. Esse tipo de informação, esse tipo de coisa, olha o que só diz. Ó, portanto, aquele que rejeita estas coisas... Não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, isso aqui é coisa do Espírito Santo. Então, quem não aceita isso não é nós. Não é nós. Não é... É o Espírito Santo, porque isso aqui é a palavra. É a palavra dele, e a palavra dele não muda, gente. Entendeu? E daí, então, e o versos 9 e 10, né, e 11, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre um outro tipo de amor. Daí ele fala sobre o amor fraternal, que deve continuar, né, servindo uns aos outros, né? Vocês amam todos os irmãos da Macedônia, contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então, reforçando a ideia. Deixa eu fazer uma pincelada aqui, pastor, porque assim, as pessoas elas não dimensionam o resultado dessas práticas imorais. Né? Então, você, mas por que mal tem? Né? Que mal tem o namorado se relacionar sexualmente com a namorada e vice-versa, assim, que, puxa, é tão legal, é tão, né, tão bonito, tão maravilhoso. É melhor que façam assim, em casa do que na rua, né? Exatamente, assim. Só que, gente, e no serviço pastoral, nós temos, assim, muitos relatos, muitos, de como isso prejudica. Primeiro porque, assim, visto que é algo que Deus desaprova, tá? Então, assim, coisas são liberadas no mundo espiritual. No mundo espiritual não são coisas liberadas somente dos céus. Tem coisas do inferno que são liberadas. Porque é uma legalidade que Satanás tem. Visto que é uma quebra de, como vamos chamar, é uma ruptura no princípio divino. Tá ok? Toda vez que você rompe um princípio divino, tá? Você está à mercê de um princípio de Satanás que ele colocou no mundo. Então você fica suscetível a isso, tá?
é a maior causa de rompimentos de relacionamento. Daí se esfria, né? Pastor Alex é perito nisso, né? Chega o casalzinho lá, não sei o quê, ou a pessoa reclamando, pastor, porque meu namorado não se interessa mais por mim, não é mais a mesma coisa assim. O pastor já pergunta, né? Eu falei assim, como é que vocês estão se relacionando sexualmente? Tá. E você já viu assim aquele termo assim, quebrou o encanto? Exatamente. Gente, coisas que acontecem então, encontros divinos entre duas pessoas, às vezes, né, que se apaixonam, né, é um encontro divino mesmo, é uma coisa assim maravilhosa. De repente, elas se perdem, né, como se quebrou o encanto. Por quê? Justamente porque a parte B aqui, o Senhor castigará, é o castigo, né, porque justamente pela desobediência, né, se destrói algo que é divino na vida da pessoa. E por que muitos não acreditam e não optam por obedecer? Porque às vezes a pessoa só vai colher essas consequências lá na frente. Lá na frente, gente. Por que você acha que existe separação, queridos? Porque existe o desencanto. Porque foi começado errado. Começou errado. Só que às vezes você colheu lá na frente, até porque você tentou anos e anos, né? Não perder aquilo que já estava destruído desde lá do começo. E por que estava destruído? Porque você já desobedeceu desde lá do começo. Começou em princípios errados. Né? Então, assim... Assim como no princípio divino o sexo foi feito para dentro do casamento, tem pessoas que negligenciam isso quando depois casam e às vezes não fazem aliança. Aquela coisa, começou errado, né? Termina errado. Mas Deus tem misericórdia, você pode se arrepender, pedir perdão, restaurar, falar, Deus, cura nossa... Né? Porque assim, é sempre aquela coisa, pastor, e agora? Já fizemos, né? Então, se arrependa, peça para Jesus vir, porque curar, restaurar. Santificação, gente. Jesus cura, Tempo Jesus restaura, Jesus, né, santifica. Como diz o 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Essa é a vontade do Senhor. Agora a decisão é sua, de atender a vontade do Senhor ou não. Simples tá? assim. Então, como eu estava dizendo, do 9 ao 11, queridos, né? Fala sobre o amor fraternal daí, que é o amor uns pelos outros, o cuidado de uns pelos outros. Ele vai ressaltar no versículo de número 11 a importância de cada um se esforçar e cada um trabalhar. Daí ele fala assim, vocês não sejam vagarosos, né? Não sejam ociosos, cada um trabalhe com o esforço das suas mãos, porque também estava acontecendo o seguinte, na expectativa de Jesus voltar, muitos tinham parado de trabalhar e estavam se tornando pesados para as igrejas locais. Né? Então as igrejas locais falam assim, gente, vocês têm que ir também trabalhar, cada um tem que vá trabalhando até Jesus voltar. Então agora você vai ver que a partir que não dependa de ninguém também, ele diz ali. A partir do versos 13 vai começar a falar alguma coisa sobre aqueles que morreram, enfim, da volta de Jesus, que eles estavam dentro desse contexto, Paulo estava se referindo a isso, tá? Vamos lá então? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos, então aqui, eu sei que muitas pessoas às vezes perguntam para a gente, né, pastor, né, acerca daqueles que dormem, aqueles que já morreram, você que às vezes já perdeu um ente querido, eles estão vivos? A Bíblia fala que eles estão dormindo, né? Fala assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Então veja, a Bíblia está dizendo que eles estão dormindo. Como é que eles estão? Vocês estão dormindo? Não estão acordados? Enfim, é importante, gente, você então ver de capa a capa a Bíblia. O que a Bíblia fala de capa a capa? Veja, a Bíblia fala assim que Deus criou o homem do pó da terra, soprou o Espírito dele, tornando alma vivente. Então veja bem, tá? Não é um corpo que precisa de uma alma. É uma alma que precisa de um corpo. Ou seja, morre o corpo, tá? A alma continua viva, tá? A alma não morre, a alma é eterna.
Então a alma, queridos, ela não precisa de um corpo. O corpo morre, o corpo dorme. A alma não tem como dormir. Tá? Isso que você precisa entender. Então, grava isso, tá? Então, a alma, né, o corpo, tá? Ele não precisa de uma alma. A alma precisa de um corpo, né? Então, o corpo dormiu, tá? Quando a Bíblia está falando assim, né, aqueles que já dormem vão o corpo. Mas ele fala assim, mas vocês vão ser como Jesus. Jesus, o que ele fez? Jesus morreu, tá? A Bíblia fala assim que a alma dele foi imediatamente, né, desceu à mansão dos mortos, o corpo estava lá na tumba. Você lembra disso? Dormindo. Mas Jesus estava trabalhando. Pode ver, as escrituras fazem. Ele desceu, foi pregar as mansões dos mortos, né? Ele estava trabalhando. Depois, quando ele ressuscita, o seu corpo ressuscita agora glorificado, ainda que com marcas, mas já ressurreto. A Bíblia fala que ele já atravessava as paredes, já era uma coisa bem doida. Tá? Então depois ele vem buscar o seu corpo glorificado. Então o que ele está tentando explicar aqui para os Tessalonicenses é o seguinte: olha, um dia, né, o teu corpo dorme, mas quando voltar, né, quando o Cristo voltar, então esses que já morreram, que as suas almas já estão com Cristo no céu, voltarão com Cristo nas nuvens, em glória. Os seus corpos que estão dormindo vão ressuscitar e encontrar com eles nas nuvens, agora com corpos glorificados como o de Jesus. Eles vão preceder a gente que está viva. Quem estiver vivo, eles vão preceder a gente. Tá? Depois nós que estamos vivos também teremos os nossos corpos mudados, glorificados, e também seremos arrebatados com ele. É isso que está ensinando esse trecho bíblico, tá? E subiremos com Jesus também sendo arrebatados, tá? Então é isso que ele está ensinando nesse trecho bíblico, para que você nunca mais, então, tenha dúvida, né? Porque tem gente que acha que assim, não, eu morro, né, e vou estar dormindo até que, né, o final dos tempos. Não, queridos, não faz sentido nenhum isso, né? Nem biblicamente, nem historicamente, não faz sentido. Da mesma forma que aqueles que morrem sem Jesus, sem estar em Cristo, tá? Conforme João capítulo 16, né? Não, minto, Lucas capítulo 16 fala que eles também estão imediatamente no inferno. A alma deles está imediatamente no inferno, tá? Em tormenta, tá? Então assim, a sua alma, né? Se você está em Cristo, você morreu, o corpo dorme, tá? Da mesma maneira que quando o corpo dos salvos ressuscitar, tá? Agora glorificado para se juntar à alma, né? Agora que a Bíblia chama isso, né, de segunda ressurreição, tá? O corpo daqueles que morreram e que foram para o inferno também ressuscitarão, tá? Também ressuscitarão, não em glória, mas para condenação interna. A Bíblia diz isso também, tá bom, queridos? Um dia a gente vai fazer um estudo só sobre isso. Eu já tenho alguma coisa no YouTube sobre isso, tá? Se você procurar lá no nosso canal, que né? Foi e ainda é um grande professor de escatologia, gente. Tá bom, queridos? Então, é isso, né? Hoje ficamos por aqui, são só o que a gente 18. Pode mais guardar desse tema, né, pastor? Viva para agradar a Deus. Exatamente. Se você tem agradado a Deus, então se esforce ainda mais. É isso aí.